Olá, boa noite. Supremo dá 15 dias para a União reforçar o combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. Assassino confesso de Marielle Franco, ex-policial Rony Lessa, presta primeiro depoimento ao Supremo Tribunal Federal. STF valida as detenções e as prisões previstas no regulamento disciplinar do Exército. Justiça Federal mantém júri popular para julgar o ex-deputado Roberto Jefferson. Ministério Público investiga suposto envolvimento de advogado e estagiária em facção no Distrito Federal. E ainda, programa STF Mais Sustentável vai monitorar as emissões de carbono pelo tribunal. O objetivo é reduzir a emissão de CO2 com novas metodologias de trabalho. Jornal da Justiça desta terça-feira, 27 de agosto, começa agora. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União mobilize em 15 dias o maior número possível de agentes das Forças Armadas, Polícia Federal e outros órgãos para prevenir e combater incêndios no Pantanal e na Amazônia. A repórter Viviane Novaes traz as informações. A ordem do ministro Flávio Dino faz parte da execução do julgamento de 3 ações concluídas em março. O ministro ficou com a responsabilidade de redigir a decisão tomada pelo STF, porque o voto dele prevaleceu no julgamento. O ministro Flávio Dino determinou que a União mobilize em 15 dias o maior contingente das Forças Armadas, Polícia Federal, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal e Fiscalização Ambiental para prevenir e combater incêndios no Pantanal e na Amazônia. Para isto, de acordo com a decisão, o Executivo poderá abrir crédito extraordinário e também editar medida provisória. O ministro lembrou em todo o país, inclusive no Pantanal e na Amazônia, nos últimos dias, a intensificação de queimadas gravíssimas, inclusive com indícios de origem criminosa. E afirmou: tais fatos configuram danos irreparáveis e contrariam o conteúdo da decisão deste STF. Flávio Dino também determinou que a União apresente em 90 dias um plano de prevenção e combate aos incêndios nas 2 regiões, com medidas efetivas para controlar ou mitigar os incêndios que já estão ocorrendo e prevenir que outras devastações não ocorram mais. Para acompanhar de perto o cumprimento da decisão do Supremo no julgamento das 3 ações, o ministro marcou uma audiência de conciliação para o próximo dia 10. A audiência vai reunir a Advocacia Geral da União, Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República e vários ministérios, como o do Meio Ambiente e Mudança Climática. Você sabe o que é uma audiência de conciliação? Elas são o melhor caminho para encerrar impasses, atender as partes e encurtar o tempo de muitos processos. A intenção é mediar e conciliar sempre que possível. A Suprema Corte tem um núcleo de solução consensual de conflitos. Entenda como funciona na reportagem de Evelyn Araújo. O Supremo Tribunal Federal proferiu no primeiro semestre deste ano 52 mil decisões. 10 mil delas colegiadas, um aumento de quase 30% em relação ao mesmo período de 2023. O STF é a Corte Constitucional que mais julga processos no mundo. Mas apenas julgar não é suficiente para dar conta da demanda. E para garantir uma razoável duração do processo, um acordo às vezes é o melhor caminho para encerrar um impasse de forma rápida e eficaz. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe ao Poder Judiciário o incentivo à prática da mediação e da conciliação para solucionar conflitos. O Código de Processo Civil de 2015, seguindo resolução do CNJ de 2010, eles já trabalham com a ideia de que a melhor solução para um conflito de interesses, para um litígio que vem para o judiciário, não é a sentença, como muita gente pensou ou aprendeu que era. Na verdade, a melhor forma de extinguir o litígio é por modalidades alternativas. Por exemplo, a mediação e a conciliação. Com isso, você pacifica a relação entre 2 pessoas que estavam brigando, tem um processo judicial menos traumático,
ele é mais rápido. Desde então, o STF busca, sempre que possível, mediar e conciliar. A Corte criou, inclusive, um núcleo de solução consensual de conflitos. No Supremo, a forma de lidar com os casos que podem ser resolvidos por meio da conciliação é diferente das outras instâncias do Judiciário. Na Justiça Comum, a depender da situação, a audiência de conciliação ela é automática, ela faz parte do rito processual. Antes da audiência de instrução e julgamento, nós temos a audiência de conciliação. No STF, no âmbito do STF, essa audiência de conciliação ela tem que ser solicitada pelo ministro relator do tema. Aí ela vai ser realizada. O espaço destinado às audiências de mediação e conciliação no STF foi estruturado para realizar reuniões presenciais e híbridas. Um único encontro pode reunir até 64 pessoas. Desde 2015, 91 processos já passaram pelo núcleo. 45 deles foram solucionados com acordo entre as partes. 26 ainda estão em discussão. Se terminar em acordo, a gente tem um processo bem mais rápido, uma solução que é construída pelas partes. Geralmente, quando as partes constroem essa solução, elas ficam bem mais satisfeitas. Geralmente não tem recurso desses acordos, geralmente esses acordos eles são cumpridos voluntariamente, né? Ao contrário de quando tem uma imposição judicial, que as partes muitas vezes recebem uma sentença, mas não cumprem. Quando tem acordo, como elas participaram da construção do acordo, elas acabam cumprindo o que elas acordaram de forma mais voluntária. Entre os processos em fase de conciliação está o que discute a validade do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Nesta quarta-feira será realizada a segunda audiência de mediação para ouvir as partes envolvidas nas ações. Após o fim do ciclo de audiências, no mês que vem, os pontos de consenso vão ser encaminhados aos 11 ministros do Supremo, que podem considerá-los durante o julgamento do mérito. O plenário do Supremo vai analisar o recurso apresentado pela Aviação Alvorada, que discute a constitucionalidade da inclusão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, na base de cálculo do PIS e da COFINS. O tema tem repercussão geral reconhecida e a decisão deverá servir de exemplo para casos semelhantes. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A ação contesta entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de que o ISS integra a base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS. A Aviação Alvorada pede que os ministros do STF apliquem, por analogia, o mesmo que foi decidido sobre o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, e exclua o valor que foi pago a título de ISS. O ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é recolhido pelo município sobre qualquer tipo de serviço e o valor varia de acordo com a atividade. O PIS, Programa de Integração Social, e a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, são contribuições que têm um impacto significativo na folha fiscal das empresas e o valor é destinado para financiar a Seguridade Social e outros programas do governo federal. Em 2002, no plenário virtual da Corte, o relator, ministro Celso de Mello, considerou constitucional a exclusão do ISS da base de cálculo, reformando a decisão do TRF da 4ª Região. Celso de Mello entendeu que o imposto não integra a base de cálculo das contribuições sociais, porque o ISS apenas passa pelo financeiro da empresa. Acompanharam o relator a ministra Carmen Lúcia e os ministros aposentados Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. O ministro Dias Toffoli divergiu, negando o pedido da empresa em favor da União. Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso acompanharam a divergência. O ministro Luiz Fux pediu destaque no plenário virtual e o julgamento deve ser reiniciado no plenário físico, mas os votos dos ministros aposentados são mantidos. A seguir, STF julga impasse sobre ida de menores à Colômbia para viver com o pai. E veja também, Judiciário do Paraná faz mutirão para promover direitos das pessoas em situação de rua. A gente mostra já já.
primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a desapropriação dispensa dono anterior do imóvel de pagar pelo dano ao patrimônio histórico-cultural. Repórter Marina Campos. Os ministros da primeira turma negaram o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para manter a responsabilidade de uma empresa pelo dano histórico-cultural causado em imóvel desapropriado pelo município do Rio de Janeiro. Tanto a empresa quanto o município do Rio de Janeiro foram alvos de ação civil pública devido aos danos causados pela falta de conservação do imóvel de importância histórico-cultural. O MP do Rio pediu que ambos fossem condenados a executar um projeto de recuperação do bem e a pagar indenização a título de danos morais coletivos. No curso da ação, o município desapropriou o imóvel para implementar um programa de habitação de interesse social. O juízo de primeiro grau determinou à empresa e de forma subsidiária ao município que restaurassem o imóvel em até 12 meses, conforme o projeto elaborado pelo órgão de defesa do patrimônio cultural. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou apenas o município e afastou o dano moral coletivo por ausência de abalo à coletividade. No STJ, o relator do recurso do Ministério Público do Rio, ministro Gurgel de Faria, explicou que o ônus de reparação que recaía sobre o bem expropriado já foi considerado no preço pago em indenização pelo município para a aquisição do imóvel, ou seja, a Fazenda Municipal já descontou o passivo ambiental do valor pago. Desta forma, a primeira turma estabeleceu que o proprietário de imóvel desapropriado não responde mais pelo dano histórico-cultural causado no bem. A primeira turma do STJ também definiu que mero inconformismo não justifica propositura de ação popular para anulação de atos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Repórter Jéssica Castro. O colegiado decidiu que, por meio de ação popular, a invalidação judicial de atos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, tido como lesivos ao patrimônio público, só é possível se apresentarem manifesta ilegalidade, forem contrários a precedentes pacificados do Poder Judiciário ou implicarem desvio ou abuso de poder. O TRF4 manteve a sentença de primeiro grau e considerou procedente a ação popular por entender que o CARF incorreu em ilegalidade apta a justificar o cabimento da ação, ao dar entendimento contrário à regra prevista no Código Tributário Nacional, o que teria causado grande prejuízo ao erário. O entendimento foi estabelecido pelo colegiado ao reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e julgar improcedente uma ação popular ajuizada para invalidar decisão do CARF, que, reconhecendo a decadência, manteve a anulação de crédito tributário que havia sido constituído contra uma fundação. No STJ, a relatora, ministra Regina Helena Costa, explicou que a ação popular não se aplica à proteção de meros interesses particulares do autor, sob pena de subversão dos seus princípios e das finalidades para as quais ela se destina. A relatora também esclareceu que o julgamento dos processos administrativos que discutem créditos tributários compete em primeiro grau às delegacias da Receita Federal e, em segunda instância, ao CARF. No caso analisado, a ministra, que teve o voto acompanhado por toda a primeira turma, apontou que o autor da ação popular buscou de maneira reiterada invalidar os acórdãos do CARF apenas por discordar da interpretação firmada pelo colegiado quanto ao alcance da legislação tributária. Interessados em se manifestar como amigos da Corte no recurso repetitivo que discute a devolução de juros sobre tarifa declarada abusiva, tem até o dia 12 de setembro para se inscrever. Jafer Araújo. O prazo foi aberto pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, relator do recurso repetitivo cadastrado como tema 1268. Nele, a segunda sessão do STJ vai definir se a declaração de ilegalidade ou abusividade de tarifas e encargos em demanda anterior impede, sob a ótica da coisa julgada, o ajuizamento de nova demanda para requerer a repetição de juros remuneratórios não pleiteados na ação precedente. No acórdão de afetação ao rito dos recursos repetitivos, o ministro Antônio Carlos Ferreira destacou que o STJ pacificou recentemente o entendimento sobre a matéria ao estabelecer que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão sobre a questão. O relator ainda lembrou que alguns tribunais caminham para formar precedentes com efeito vinculante perante os juízos de primeiro grau.
A manifestação de eventuais amiticuri, ou seja, amigos da corte, permite que pessoas, entidades ou órgão com interesse na questão julgada possam colaborar com o tribunal, fornecendo subsídios para o julgamento. Ao afetar um tema ao recurso repetitivo, o STJ abre a possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos, o que gera economia e segurança jurídica. No Paraná, a última semana foi dedicada à promoção dos direitos das pessoas em situação de rua. Um mutirão promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado, o Ministério Público e Defensoria Pública fez mais de 900 atendimentos, como regularização de documentos e encaminhamento para programas sociais e para vagas de trabalho. A reportagem é de Joenalva Porto. Em sua segunda edição, o mutirão ofereceu serviços sociais e a regularização de documentos que vão permitir o acesso a direitos básicos. Eu acredito que uns 3, 4 meses que eu estou em situação de rua. No que eu conseguir os meus documentos, eu logo já vou atrás de trabalho, né? E pretendo sair daí também da FAS, né? Que é onde eu estou morando no momento. Consegui bastante coisa, tirar meus documentos, vou arrumar um jeito de ganhar dinheiro, né? Porque a gente, nessa época que nós estamos, nós temos que achar um jeito de ganhar dinheiro, porque não está fácil, né? Atualmente existem cerca de 300 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Nesse sentido, o CNJ instituiu em 2021 uma política nacional de atenção a essa população em vulnerabilidade. O Poder Judiciário se junta a outros órgãos que já atuam nessa causa nos últimos anos, com o objetivo de promover o acesso a direitos básicos, como saúde, moradia, trabalho e assistência social. Convidamos diversos parceiros, Justiça Federal, pessoal da Justiça Estadual, os cartórios, várias entidades que aqui estão hoje, para que possamos oferecer esses serviços, né, e garantir a essas pessoas esses direitos, né, fundamentais, sociais. É dever de todos, inclusive da sociedade e especialmente do Estado, de olhar as pessoas que se encontram em situação de rua como aquelas que aguardam a nossa intervenção para que eles possam exercitar os mesmos direitos que parte da população já exercita. É muito difícil a gente conseguir fazer ou solucionar alguma demanda de uma pessoa em situação de rua individualmente, porque até a própria causa da situação de rua ela é multifatorial. Não por outra razão, qualquer tipo de apresentação de solução não pode ser individual, então ela deve ser necessariamente coletiva e colaborativa. Durante a semana, outras ações no TJPR também abordaram o tema. Para a população em situação de rua, fica o sentimento de ter os seus direitos garantidos. Eu acho necessário, não só para mim, como para todos que estão na mesma situação, se que precisam, né? Daqui para frente, a tendência é só melhorar, com certeza. A seguir, STF valida as detenções e as prisões previstas no regulamento disciplinar do Exército. E ainda, assassino confesso de Marielle Franco, ex-policial Rony Lessa, presta primeiro depoimento ao Supremo Tribunal Federal. Voltamos em instantes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que 3 crianças devem permanecer no Brasil com a mãe. Marta Ferreira tem os detalhes. O caso chegou ao Supremo porque a mãe recorreu de uma decisão que determinava o retorno das crianças à Colômbia, onde todos moravam quando os pais ainda estavam casados. Segundo o processo, após o divórcio do casal, a mãe veio ao Brasil para que um dos filhos, que tem paralisia cerebral, fizesse uma cirurgia. Os outros 2 irmãos vieram passar o Natal de 2020 com a mãe e, desde então, eles estão no país. A mãe alega que o retorno prejudicaria o bem-estar e a saúde dos filhos, que já estão adaptados no Rio de Janeiro, especialmente o mais velho, que tem paralisia cerebral. O estado de saúde de Rafael é degenerativo. A criança de hoje não é a criança de ontem.
A criança com 11 anos não é a criança com 8, o tempo dele é diferente. Portanto, a conclusão tomada nos laudos recentíssimos e também ao curso do processo é que se a criança não morrer no avião, acontecerá a fatalidade na Colômbia, porque não há sequer o tratamento necessário à criança na Colômbia, e o pai sabe disso. O advogado do pai afirmou que a permanência das crianças no Brasil é ilegal. Não cabimento desse habeas corpus, impetrado quando sequer havia o trânsito em julgado no STJ da decisão. Impetrado quando sequer foram tentados os recursos cabíveis que o próprio impetrante diz que caberiam contra aquela decisão. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia, que considerou o bem-estar das crianças. Vamos concluir sempre que criança não é objeto para ficar sendo tratado como se um requisito processual pudesse determinar o que é a vida e a dignidade de uma pessoa. Carmen Lúcia votou no sentido de que as crianças devem permanecer no Brasil. Os ministros da primeira turma, por unanimidade, seguiram o mesmo entendimento. Analisei o quadro das crianças. Como disse, não há pendências de discussões relacionadas ao direito de família em ações próprias, que não são cuidadas aqui. Aqui o que se tem como específico objeto de indagação constitucional é se essas crianças precisam de ter a determinação de retorno imediato nos termos que aqui chegou o Superior Tribunal de Justiça, com o acórdão que é o objeto deste habeas, ou se realmente elas têm o direito à dignidade, ao respeito a seus direitos fundamentais à vida e à saúde e a não serem colocadas em risco. Risco à vida, no caso do primeiro, risco às condições psíquicas e de formação para os demais. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucionais as detenções e as prisões previstas no regulamento disciplinar do Exército. Segundo os ministros, esse tipo de pena pode ser fixada em regulamento das Forças Armadas, sem necessidade de especificação em lei. A reportagem é de Evelyn Araújo. O artigo 47 do Estatuto dos Militares de 1980 estabelece que as contravenções ou transgressões devem ser tratadas nos regulamentos disciplinares das Forças Armadas. O artigo 24 do regulamento, por sua vez, define as punições e os prazos de cada uma. Detenções ou punições, por exemplo, não podem ultrapassar 30 dias. O caso chegou ao Supremo porque um militar lotado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, prestes a ser preso em razão de punições disciplinares, conseguiu habeas corpus na Justiça Federal. Para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o trecho do Estatuto não seria compatível com a Constituição, que estabelece que as hipóteses de prisão devem ser definidas por lei. A União recorreu da decisão. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, estabeleceu uma distinção entre transgressões disciplinares e crimes militares. Segundo ele, as transgressões podem ser definidas administrativamente porque abrangem infrações relacionadas com o serviço. Nesse caso, devem ser descritas em regulamentos próprios de cada força militar. Já os militares, descritos no Código Penal Militar, exigem punição tipificada por meio de lei em sentido formal, respeitando o princípio da legalidade. O recurso teve repercussão geral reconhecida. Por unanimidade, os ministros definiram a tese de que o artigo 47 do Estatuto dos Militares não ofende o princípio da reserva legal. O ex-policial Rony Lessa, assassino confesso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, depois hoje em audiência virtual no STF. Confira na reportagem de Alessandra Castro. Logo na abertura da audiência, o advogado do ex-policial Rony Lessa pediu para que os outros réus deixassem a videoconferência e não assistissem ao depoimento. O juiz Ayrton Vieira, que presidiu a audiência, atendeu ao pedido e perguntou a Lessa se era o que ele queria. Nós tínhamos um pacto de silêncio, tá? E esse pacto foi quebrado. Nós não estamos lidando com pessoas comuns, tá? São pessoas de alta periculosidade, assim como eu fui. Então, o simples fato de eu ter praticado o crime não me coloca como sendo mais perigoso do que eles.
Os outros réus no processo são Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, deputado federal, Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Ronald Paulo Alves Pereira, major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e Robson Calixto Fonseca, o Peixe, policial militar e assessor de Brazão no Tribunal de Contas do Rio. Todos estão presos por envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Rony Lessa, assassino confesso dos dois, foi preso um ano depois do crime, em março de 2019. Segundo Lessa, Chiquinho e Domingos Brazão estavam incomodados com a relação que a vereadora mantinha com lideranças comunitárias em áreas em que os dois tinham influência. Lessa informou que o planejamento para matar Marielle começou em setembro de 2017. Ela vai arrumar problema, ela vai combater os condomínios e vai ser muito pior quando ela souber que é nosso. Ela ia combater os loteamentos da milícia. Aonde fosse de milícia, ela ia bater de frente. E ela virou uma pedra no caminho. Ele chamava de pedra no caminho. A Justiça Federal manteve sentença com decisão para que Roberto Jefferson vá a júri popular. Os detalhes com Rocine Gomes. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu por unanimidade manter a sentença da primeira Vara Federal de Três Rios, no Rio de Janeiro. A decisão pronunciou o ex-deputado Roberto Jefferson por 4 tentativas de homicídio contra agentes da Polícia Federal, que foram prendê-lo em Comendador Gasparian, no Rio de Janeiro. A relatora do caso, desembargadora federal Andréa Cunha Esmeraldo, ressaltou que a atual fase processual não comporta a valoração aprofundada da prova, sob pena de invasão da competência do tribunal do júri, embora seja necessário enfrentar a tese da defesa, que, no entanto, não encontra respaldo nos elementos dos autos. Assim, confirmada a decisão de pronúncia, o político deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri pelos fatos praticados em outubro de 2022. O plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu por unanimidade abrir procedimento administrativo disciplinar contra o juiz Josivaldo Félix de Oliveira, do Tribunal de Justiça da Paraíba. O PAD vai apurar o suposto envolvimento do magistrado em prática conhecida como limpa-nome. O juiz concedia liminares em processos judiciais que beneficiariam associações ligadas a esquema de ocultação de protestos e cadastros de inadimplentes. Inspeção feita pela Corregedoria Nacional de Justiça no gabinete do magistrado no TJPB identificou indícios de manipulação para direcionar os autos à vara, o que fere o princípio do juiz natural. Justiça determinou o pagamento do auxílio reconstrução a homem dado como morto no Rio Grande do Sul. A Polícia Federal desativou a exploração de madeira em Floresta Nacional do Pará. E o Ministério Público investiga advogado e estagiária que fazem parte de uma facção no Distrito Federal. Vamos conferir. O Ministério Público do Distrito Federal deflagrou hoje uma operação que investiga uma suposta organização criminosa formada por um advogado e uma estagiária. Segundo as investigações, eles fazem parte de uma facção criminosa do DF e tentavam intimidar um delator que entregou vários crimes dessa facção com o objetivo de sabotar um processo que já corria na Justiça. Os investigados estão proibidos de exercer funções relacionadas ao direito, entrar em qualquer prisão do DF e entrar em contato com integrantes da facção. A primeira Vara Federal de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, determinou que a União faça o pagamento do auxílio reconstrução no valor de R$ 5.000 a um morador até o dia 30 de agosto. Ele foi dado como morto na base de dados do governo federal. O auxílio reconstrução é pago a quem teve a casa atingida pela enchente de maio. O homem que está vivo não conseguia acessar o benefício desde junho e, por isso, entrou na Justiça. A Polícia Federal, em conjunto com o IBAMA, fez uma ação para combater a exploração ilegal de madeira nas imediações da Floresta Nacional de Cachoanã, no município de Senador José Porfírio, no Pará. Com apoio de veículos e aeronaves não tripuladas, foram inutilizados 13 caminhões de transporte de toras que seriam levadas às serrarias de Senador José Porfírio. A destruição é feita quando é inviável a retirada do material apreendido, de forma que não seja reutilizado por criminosos. 2 motoristas dos caminhões foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal em Altamira por estarem portando ilegalmente uma espingarda e um revólver. O
TJ de Minas Gerais se destaca na meta 8 do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que agiliza o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar. Repórter Cátia Matos. A meta 8 do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, determina agilizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar. O objetivo era julgar até dezembro do ano passado 50% dos casos de feminicídio e 60% de violência doméstica e familiar dos processos distribuídos até 2021. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ultrapassou essa meta. Em 2023, julgou 346 casos de feminicídio, 51% a mais do que o índice determinado, e 29 mil casos de violência doméstica, o que representa quase 32% acima da meta do CNJ. A desembargadora Evangelina Castilho, superintendente da CONCIV, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, disse que dar prioridade às comarcas com maior número de processos foi o que contribuiu para o bom desempenho do Tribunal de Minas. Principalmente no Vale do Jequitinhonha, algumas comarcas do sul de Minas, algumas comarcas do leste de Minas, do norte de Minas. Então, nós conseguimos estimular esses julgamentos e foram remetidos juízes para cooperar nessas varas que tinham um acervo mais elevado e mais complicado. Investir na prevenção da violência também é prioridade da CONCIV. Durante o ano, são desenvolvidos programas para diversos grupos e comunidades. O projeto Justiça Vai à Escola, em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação e Segurança Pública, é direcionado para alunos de ensino médio. O programa Construindo Igualdades leva informações para trabalhadores dos canteiros de obras. Tem sido um grande sucesso, porque esses homens eles perguntam muito sobre a violência, como se o que eles fazem é violência, se o que eles já viram ser feito é violência. Outro programa é o Justiça em Rede, que visa humanizar o atendimento às mulheres vítimas de violência. E, por fim, a Semana Justiça pela Paz em Casa, que realiza atividades voltadas para a conscientização de diversos públicos. Para este mês, já estão programados outros eventos. Vamos fazer também palestras em faculdades e em escolas, porque são os 18 anos da Lei Maria da Penha. Para marcar o aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha, integrantes da CONCIV vieram aqui para a Arena do Galo e realizaram uma ação educativa direcionada para as torcidas. Uma faixa lembrando a data e um vídeo com os números de emergência para os casos de violência foram apresentados ao público. Fazer esse tipo de ação em um estádio de futebol é extremamente simbólico. Já há inúmeros estudos que demonstram como que a taxa de violência contra a mulher ela sobe quando há dia de jogo, principalmente jogo do time da casa, do time do estado, da cidade onde está sendo realizado. E a gente precisa mudar essa estatística, demonstrar que o jogo de futebol ele pode sim sair desse estereótipo, dessa subcultura de machismo, de viralidade e acolher as mulheres com respeito. A ação foi feita em parceria com o Instituto Galo. É muito importante envolver as torcidas dos clubes, nesse movimento, porque é uma torcida, a maioria masculina, que precisa, escutar o que as mulheres têm a dizer. A campanha foi bem recebida no estádio. A gente vê tantos casos, e infelizmente dia após dia isso acontece, então é importante demais. Muito bom saber que está sendo feito aqui, inclusive. Eu me sinto mais segura. Alguns mandaram recados para torcedoras e torcedores. Não se cala, fala a verdade, não tenha medo, viu? Vocês também podem, vocês não podem passar sufoco sozinha, não. Respeite essa mulher, dê valor a essa mulher, sabe que você foi gerado por uma mulher. Maior artilheiro da história do Atlético, o ídolo Reinaldo também abraçou a campanha. Nós estamos aí para combater essa violência contra as mulheres. O negócio é paz com as mulheres, tamo junto.
No próximo bloco, o MPF quer que o Ministério da Saúde informe o número de inscritos por municípios para o programa Mais Médicos. E a gente mostra a nova campanha da Justiça Eleitoral para levar instruções sobre as eleições municipais deste ano. Até já. O Ministério Público Federal recomendou ao Ministério da Saúde que seja informado o número de inscritos por municípios para o programa Mais Médicos. Márcio Fontinelli tem os detalhes. Para garantir a transparência no processo seletivo do programa Mais Médicos, o Ministério Público Federal encaminhou oficialmente ao Ministério da Saúde uma recomendação para que cada município do país informe o número de concorrentes por vaga. Para o MPF, a falta dessa informação tira o direito do candidato escolher de forma consciente onde pretende fazer o certame. O Ministério da Saúde tem um prazo de 10 dias para dizer se vai acatar a recomendação. Se negar ou não responder, pode responder judicialmente. Uma concessionária do Rio de Janeiro vai ter que indenizar uma vendedora vítima de assédio moral. A terceira turma do TST elevou o valor da condenação fixado em primeiro e segundo graus. Para o colegiado, além de reparar o dano, a medida precisa ter caráter pedagógico para a empresa. A vendedora trabalhou na concessionária por mais de 6 anos. Na reclamação trabalhista, ela disse que o assédio moral era praticado pelo gerente e por um dos sócios da empresa. A mulher alegou que era exposta na frente de colegas e de clientes, já que as reuniões para discutir as metas eram feitas na sala de vendas. A empregada contou ainda que era ofendida com palavrões. Por isso, pediu indenização por dano moral. A empresa se defendeu com o argumento de que a cobrança era por produtividade para garantir que os vendedores atingissem as metas. O juízo de primeiro grau avaliou, no entanto, que houve assédio moral e determinou que a trabalhadora fosse indenizada em R$5 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, manteve a sentença. Para o TRT, o assédio contra a empregada ficou caracterizado, mesmo que as ofensas tenham sido dirigidas a um grupo de pessoas e não apenas à vítima. Apesar da decisão favorável, a vendedora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho na tentativa de elevar o valor da condenação. O caso foi analisado pela terceira turma. O relator do recurso de revista, ministro Maurício Godinho Delgado, considerou o caráter reiterado da conduta da empresa. Para ele, isso demonstra a necessidade de uma reparação mais expressiva. O relator avaliou também que agressões desse tipo, direcionadas a mulheres, precisam ser reprovadas com mais rigor. Por unanimidade, a terceira turma aumentou o valor da indenização para R$25 mil. O colegiado concluiu que o valor fixado em primeiro e segundo graus não repara o dano nem tem caráter pedagógico para a empresa. A concessionária entrou com embargos declaratórios. Em Mato Grosso, estagiários do Poder Judiciário, que são estudantes de direito, participaram de uma simulação da sessão da primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado. A atividade faz parte do projeto Super Estágio do TJMT. O repórter Dalila Rodrigues acompanhou e mostra como foi. O julgamento foi iniciado. A pauta é complexa e os acadêmicos de direito que terão que julgar o processo. Isso mesmo, eles são estudantes, estagiários do Judiciário. A simulação de uma sessão da primeira Câmara de Direito Privado faz parte do projeto Super Estágio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Um momento único de aprendizado para os alunos. Muitos alunos não têm a oportunidade de vivenciar isso enquanto estudando, né? Então a gente poder estar
criando familiaridade com isso, com toda essa situação, com toda essa simulação, é muito bom para a gente e deixa a gente mais tranquilo para o futuro. A gente está familiarizado com esse ambiente, com toda essa estrutura. Porque na faculdade a gente só tem ali a teoria, né, e algumas experiências que os próprios professores contam. Mas a gente vindo aqui, ter a experiência e participar, assim, mesmo que seja como um simulado, mas é a prática verdadeira que é feita, né, no plenário. Vestir a toga e sentar na cadeira de desembargador, desembargadora, membro do Ministério Público ou subir no púlpito e exercer o papel de advogado de defesa ou acusação. Foi uma experiência significativa para a Ana, que foi a relatora do processo. Uma experiência única, incrível, que só o TJ, eu acho, que proporciona aos estagiários essa capacitação incrível que é a Super Estágio. E fiquei muito feliz. Pretendo seguir carreira pública, pretendo fazer concurso, então é quase uma realização de um sonho. É muito bom, foi muito legal. Como eu disse no início, o caso do processo foge do habitual e diz o seguinte: o empregado foi assassinado pelo próprio chefe no ambiente de trabalho. Esse patrão pede na justiça o direito de receber parte do seguro de vida do antigo funcionário. A causa, que é real e corre na justiça, exigiu dos acadêmicos muito estudo para a prática da simulação aqui no plenário. Esse contato com a prática, porque lá na faculdade, lá nos cursos, até mesmo aqui no trabalho, a gente vê muita teoria. E no momento em que a gente tira eles desses ambientes e coloca eles na prática para ver realmente o que está descrito no regimento interno, o que está descrito numa legislação, é muito mais fácil para introduzir, para consolidar todo esse conhecimento. A Justiça Eleitoral lançou nesta terça-feira a campanha Se Apronte para Votar, para levar aos eleitores instruções sobre as eleições municipais de forma leve e didática. A série foi dividida em 8 partes e será veiculada em emissoras de rádio, TV, nas redes sociais e no YouTube. No primeiro vídeo, trazemos informações sobre o aplicativo e-Título. Vamos ver. Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-Título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre a incidência do ISS, Imposto sobre Serviço, em operação de industrialização envolvendo materiais fornecidos pelo contratante em etapa intermediária do ciclo produtivo do aço. Informações com a repórter Evelyn Araújo. O recurso foi apresentado por uma empresa comercializadora de peças de aço de Contagem em Minas Gerais. Ela questiona a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou a cobrança do ISS. O TJ mineiro entendeu que, independentemente de os serviços prestados se inserirem na cadeia produtiva como etapa intermediária, do ponto de vista da empresa, trata-se de atividade fim, sujeita à tributação. A empresa pede que seja discutida também a validade da incidência de multa de mora imposta pelo município de 30%. A Corte já reconheceu repercussão geral sobre o tema. Com isso, o entendimento do STF deverá ser adotado em todos os processos com o mesmo tema que tramitam no Poder Judiciário. O relator, ministro Dias Toffoli, reconheceu o recurso por entender que faltam fundamentos para a execução fiscal movida pela Fazenda Pública. Os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia e Rosa Weber, que votou antes de se aposentar, acompanharam o relator. Os ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso acompanharam Toffoli, mas com ressalvas. O julgamento vai ser retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que havia pedido mais tempo para analisar o caso. O programa STF Mais Sustentável, que promove ações para a redução do aquecimento global e de mudanças climáticas, vai monitorar as emissões de carbono pelo tribunal. O objetivo é reduzir a emissão de CO2 com novas metodologias de trabalho. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O STF contratou uma empresa para identificar as emissões de carbono que contribuem para o aumento do efeito estufa. Essa quantificação será feita por 2 anos
E a empresa vai traçar estratégias que neutralizem a poluição provocada pelas atividades no tribunal. Entre as medidas que podem ser adotadas estão a substituição de equipamentos por outros menos poluentes, a utilização de lâmpadas de baixo consumo e de energia limpa e o plantio de árvores. A iniciativa está alinhada aos objetivos da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, considera que as mudanças climáticas vão influenciar dramaticamente no futuro das próximas gerações. Por isso, é necessário agir agora. Integrantes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul visitaram o Foro de Eldorado do Sul, que foi muito prejudicado pelas enchentes de maio. A repórter Martina Santos acompanhou. O prédio foi duramente atingido pelas enchentes de maio, o que impossibilita a entrada pela entrada principal. As águas alcançaram 2 metros e atingiram todo o primeiro andar. O diretor do DINFRA, Giovanni Lino, contou que a comarca de Eldorado foi uma das que a água ficou mais tempo parada no edifício, contabilizando 30 dias. Isso danificou completamente os sistemas localizados ali. E estamos entrando nessa reta final do estabelecimento. Nossa expectativa é até metade de setembro, dia 15 de setembro, é o nosso marco, para entregar toda aquela estrutura do térreo de volta para a sociedade. O prédio está funcionando já desde o começo do mês. Nós conseguimos habilitar a subestação de energia e os elevadores, o que deu acesso para a população aos andares superiores, onde o foro está funcionando. Mas é importante ter aquele pavimento restabelecido do salão do júri, a área de atendimento ao público, para ter o controle de acesso também. Então, estamos trabalhando nessa etapa agora. Depois da visita pela comarca, a comitiva teve uma conversa com os servidores e magistrados de Eldorado do Sul. O presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, parabenizou a todos e registrou a força deles para continuar o trabalho mesmo depois do desastre. Vimos a pujança e a força desses nossos servidores do povo gaúcho, no sentido de que está praticamente em setembro o prédio já está como estaria antes, um mutirão de limpeza, de consertos, e estamos muito felizes porque poderemos devolver à comunidade de Eldorado o foro e uma qualidade de prestação de serviço jurisdicional que estavam acostumados. Com a expectativa de retorno para o primeiro andar para o dia 15 de setembro, a comarca já realiza atendimentos nos andares superiores. O diretor do Foro da Comarca de Eldorado do Sul, juiz João Carlos Leal Júnior, agradeceu a presença da comitiva do TJ. Foram 3 meses de reforma, reconstrução, né? As águas atingiram o primeiro pavimento inteiro e agora já retornamos, né? Os gabinetes ficam aqui no 4º andar, então o funcionamento já está normalizado, as audiências já estão acontecendo presencialmente, recebendo as partes normalmente aqui para atendimento, inclusive no cartório. E eu tenho que agradecer agora a visita da administração, a sensibilidade de estar presente aqui, nos ouvir, a presença do presidente Alberto, dos demais desembargadores. Isso foi fundamental, está sendo fundamental aqui para a nossa recuperação e para dar força para a gente nesse retorno presencial. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, até amanhã.